Boa noite a todas e a todos, senhores vereadores, vereadoras, galeria aqui presente, internautas que nos acompanham através das suas redes sociais. Quero convidar o vereador José Augusto para compor a mesa como primeiro secretário, na ausência do vereador Elias Penha Mota. Sobre a proteção de Deus, iniciaremos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Lamentações, capítulo 3, verso 21 ao 24. Todavia lembro-me também do que pode dar minha esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua felicidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Palavra do Senhor. Solicito à segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Sim. Nobres pares, galeria que nos assiste, público de casa, meu cordial boa noite. Folha de presença, sessão ordinária. Com base nos termos dos artigos 95, parágrafo 1, artigo 96, parágrafo único, a lista de presença registrando o comparecimento dos seguintes vereadores: Elias Penha Mota. Justificou porque não consegui botar as pedras lá e estava ajeitando, ele pediu para justificar. Igor Moraes de Oliveira Silva. Presente. James Marques Amorim. Presente. Jeane Pereira Santos. José Augusto Alves Mendes. Presente. Jucenil Vieira Martins. Presente. Jucinaldo Everton Mendonça. Presente. Luana Alves de Moraes. Presente. Luara Roberta Moraes Moreira. A vereadora pediu para justificar sua ausência. Raimundo Nonato Gaspar. Presente. Raimundo Nonato Silveira Pereira. Presente. Ronilson Souza Cunha. Presente. Rosanilde de Jesus dos Santos. Presente. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, Maranhão, em 23 de abril de 2026. Havendo quórum legal, declaro aberta esta sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata de número 1268. Ata da quinta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Penalva. Presidenta Luana Alves de Moraes, primeiro secretário Elias Penha Mota e segundo secretário Jeane Pereira dos Santos. Aos 16 dias do mês de abril de 2026, nesta cidade de Penalva, estado do Maranhão, no prédio da Câmara Municipal de Penalva, onde funciona o Poder Legislativo, na sala destinada às sessões às 18h30, realizou-se a quinta sessão ordinária sob a presidência da senhora Luana Alves de Moraes. No comparecimento, observando-se a ausência da segunda secretária, a senhora presidente convidou o edil José Augusto Alves Mendes para assumir interinamente a segunda secretaria. Em seguida, o segundo secretário interino registrou a presença dos seguintes edis: Elias Penha Mota, Igor Moraes de Oliveira Silva, James Marques Amorim, José Augusto Alves Mendes, Luara Roberta Moraes Moreira, Raimundo Nonato Gaspar, Raimundo Nonato Silveira Pereira, Ronilson Souza Cunha e Rosanildo de Jesus dos Santos, com a ausência justificada da edil Jeanes Pereira Santos. Com a maioria dos edis presentes, a senhora presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia e, em sequência, a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida e submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Logo após, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta da sessão.
Expediente. O expediente constatou das seguintes matérias: indicação de número 010/2026, de autoria do vereador Elias Penha Mota, que indica ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja construído um muro em toda a área do cemitério do povoado Jacaré. Indicação de número 011/2026, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva, que indica ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a reforma da Escola Nossa Senhora de Fátima, localizada no povoado Sossego. Indicação de número 012/2026, de autoria da vereadora Rosanilde de Jesus dos Santos, que indica ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Construção, a construção de uma pracinha em frente à Escola Santa Rita, no povoado Santa Rita. Parecer de número 006/2026, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Trabalho, que é favorável ao projeto de lei de número 027/2025, emenda aditiva de número 001/2026, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei de número 027/2025. Projeto de lei de número 027/2025, de autoria do vereador Elias Penha Mota, que reconhece o festejo de São Sebastião, tradicionalmente celebrado no povoado Jacaré, como patrimônio cultural e imaterial do município de Penalva. Inclui o dia 20 de janeiro no calendário oficial de eventos do município e institui o dia 20 de janeiro como feriado municipal. Parecer de número 007/2026, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final, e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Trabalho, que é favorável ao projeto de lei de número 004/2026. Projeto de lei de número 004/2026, da autoria do vereador José Augusto Alves Mendes, que dispõe sobre a vedação da nomeação, contratação ou designação para cargos públicos no âmbito da administração pública municipal de Penalva, de pessoas condenadas com trânsito em julgado por crime de violência contra a mulher e da outras providências. Projeto de lei de número 006/2026, de autoria do vereador Elias Penha Mota, que dispõe sobre a denominação da unidade mais integral situada no povoado Jacaré, que passa a denominar-se Unidade Mais Integral Professora Jusilene Abreu Souza, e da outras providências. Projeto de lei de número 007/2026, da autoria do vereador Elias Penha Mota, que dispõe sobre a denominação da quadra poliesportiva localizada no povoado Jacaré, que passa a denominar-se Quadra Poliesportiva Professora Maria da Conceição Costa Moraes, e da outras providências. Projeto de lei de número 008/2026, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva, que dispõe sobre o livre acesso aos serviços de saúde e garantia do transporte para tratamento de pessoas com transtorno do aspecto autista no município de Penalva, e da outras providências. Projeto de lei de número 009/2026, da autoria do vereador Jusenil Vieira Martins, que dispõe sobre a inclusão de mensagens institucional no portal de entrada do município de Penalva, com referência ao escritor Celso Magalhães, e da outras providências. Projeto de lei de número 010/2026, da autoria do vereador Jusenil Vieira Martins, que dispõe sobre a denominação de unidades escolares da rede municipal de ensino de Penalva, e da outras providências. Projeto de lei de número 011/2026, de autoria da vereadora Rosanilde de Jesus Santos, que dispõe sobre a alteração da denominação da escola localizada no povoado Santa Rita, no município de Penalva, e da outras providências. Projeto de lei de número 02/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias do município de Penalva para o exercício de 2027, e da outras providências. Ordem do dia. As indicações foram lidas para conhecimento do plenário. O projeto de lei de número 027, juntamente com suas respectivas emendas e parecer, e o de número 04/2026 e seu respectivo parecer, foram submetidos em votações, sendo todos aprovados por unanimidade.
Os demais projetos de lei supracitados foram lidos e encaminhados para as comissões correspondentes. Pequeno expediente. A senhora presidente franqueou a palavra aos edis que, de acordo com o livro de inscrição, fez uso da tribuna o edil Igor Moraes de Oliveira Silva, que saudou a todos, parabenizou a gestão municipal pela idealização da prainha de Penalva, destacando o impulsionamento do turismo, da circulação da economia do município e os benefícios sociais proporcionados à população, como lazer, convivência comunitária e valorização dos espaços públicos, e sugeriu a criação da Secretaria de Turismo. Encerramento, nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, ele, Elias Peia Mota, primeiro secretário, lavra presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por ele, pela senhora presidente e os demais vereadores que assim o desejarem. Plenário João Fonseca, em 16 de abril de 2026. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta desta sessão. Pauta da sexta sessão ordinária de 2026. Indicação de número 013 de 2026. Indica ao Poder Executivo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Penalva, que determine aos setores competentes a construção de uma quadra de esporte para a prática de... É o que é? Beach soccer. Isso, Big Shock, isso aí. Neste município, com padrões... Eu não sei nem chamar que dirá jogar. Com padrões adequados para a realização de competições oficiais, inclusive do campeonato estadual. De autoria do vereador Raimundo Nonato Silveira Pereira. Indicação de número 014 de 2026. Indica ao Poder Executivo que providencia a construção de um matadouro público no povoado do Jacaré, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins. Indicação de número 015 de 2026. Indica ao Poder Executivo que coloque bueiros ou tubulações nos pontos críticos que romperam na estrada que liga o povoado Ouro aos demais povoados, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins. Indicação de número 016 de 2026. Indica ao Poder Executivo que faça a pavimentação da rua do Palmeirão no povoado Jacaré, de autoria dos vereadores Jusenil Vieira Martins e James Marques Amorim. Projeto de lei de número 012 de 2026. Institui o programa Parlamento Jovem no âmbito do município de Penalva e da outras providências, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva. Penalva, 26 de abril de 2026. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 013/2026, de autoria do vereador Raimundo Nonato Silveira Pereira. Indicação de número 013 de 2026, de autoria do vereador Raimundo Nonato Silveira Pereira. Emenda. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Penalva que determina aos setores competentes a construção de uma quadra de esporte para a prática de Big Soccer neste município, com padrões adequados para a realização de competições oficiais, inclusive do campeonato estadual. Senhora presidenta, o vereador que este subscreve usando as atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva vem indicar o descrito na emenda. A presente indicação tem como objetivo incentivar e fortalecer a prática esportiva no município de Penalva, especialmente o Big Soccer, modalidade que vem ganhando destaque e grande adesão por parte da juventude e demais praticantes locais. A construção de uma quadra adequada com dimensões oficiais, estrutura de qualidade, iluminação, arquibancada e demais requisitos técnicos permitirá não apenas a realização de eventos locais, mas também a possibilidade de assediar competição de nível estadual, promovendo o desenvolvimento do esporte, o lazer, a inclusão social, o fortalecimento da economia local através do turismo esportivo. Além disso, o investimento em infraestrutura esportiva contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população,
oferecendo um espaço adequado para a prática saudável de atividade física e a integração da comunidade. Diante do exposto, solicitamos a atenção do Poder Executivo Municipal para o atendimento desta importante demanda. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Penalva, em 22 de abril de 2026, Raimundo Nonato Silveira Pereira, vereador do Republicano. Com a palavra, o vereador Raimundo Nonato Silveira. Nobres colegas vereadores, público que nos assiste das redes sociais de casa, galeria presente, quero cumprimentar em nome do meu amigo Pará e Léo, que sempre nos acompanham aqui nas sessões legislativas. Gente, essa indicação, eu já até coloquei ela outra vez, eu estou repetindo de uma maneira diferente, porque eu vejo que o prefeito Henrique Guerra ele é cheio de ideias e vem surpreendendo muita gente com algumas construções em Penalva que tem trazido para Penalva a questão do turismo. Tecla que o vereador Igor já vinha batendo muitas vezes, e a gente às vezes que mora aqui pensa que uma cidade como Penalva não tem o potencial turístico que realmente tem, e a gente estava se enganando que realmente isso acontece. Alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, eu lembro que a seleção penalvense participou do estadual do Maranhense, e eu até acompanhei alguns jogos na cidade de Viana, que tem uma quadra de beach soccer, e não é um bicho de 7 cabeças, vereador Igor, para construir aqui em Penalva. Foi construída uma prainha que tem muito mais areia do que uma quadra de beach soccer, né? E eu vi a dificuldade que a seleção de Penalva teve no evento, por questões de espaço que nós não temos na cidade para a prática do esporte. O beach soccer, vocês sabem que hoje é uma modalidade nacional, mundial, e que vem sendo aderida por muita gente. Inclusive, vocês sabem que alguns jogadores da seleção brasileira de beach soccer são maranhenses, de Tutóia, o goleiro Mão, o Datinha, Eudim, e outros aí que... A melhor jogadora do mundo é maranhense, né? Ela é de Tutóia, que é a Andréia, né? Ela é a melhor jogadora de beach soccer do mundo, ela é maranhense. E é uma modalidade que vem crescendo muito no estado, o beach soccer. Eu sei que vocês acompanham, o Sampaio, por exemplo, está participando do campeonato da Libertadores, né? Contratou um monte de jogadores aí a nível de seleção. É a 5ª participação do Sampaio Corrêa nessa modalidade, disputando a Libertadores, que é um intercontinental com várias seleções. E eu acredito que essa indicação não é apenas um papel para se engavetar, mas uma obra de grande importância para o município, não só para a prática do esporte, mas para o desenvolvimento da cidade, né? Você sabe que o campeonato maranhense, algumas etapas, trazer uma etapa para Penalva, por exemplo, o desportista do penalvense gosta muito de futebol. E vocês já viram que realmente o futebol em Penalva ele é movimentado no campeonato penalvense, e trazendo para cá uma etapa, né, do beach soccer maranhense, eu tenho certeza que será de grande relevância para a cidade. Penalva hoje participa já do circuito maranhense de jet ski, que já trouxe um grande avanço para Penalva, desenvolvimento. Isso aí não é apenas um gasto, eu acredito que seja um investimento realmente na cidade. Então, eu espero que o prefeito, com as ideias que tem, com a indicação, com a força de todos vocês aí, nessa indicação, me ajudarem a divulgar, a pedir também, eu acredito que será atendida. No mais, boa noite e muito obrigado. Indicação em discussão. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade e me ombrear de dar os parabéns pela indicação. A gente sabe que o esporte salva vidas, Penalva é um celeiro de talentos e, com certeza, o beach soccer, essa quadra, vai revelar
mais talentos ainda no esporte. Então, conte com o meu apoio. Infelizmente, é uma indicação, a gente não pode subscrever, mas pode contar com o meu apoio, vereador. Parabéns. Vereador, quero te parabenizar, né, pela indicação, uma indicação onde é mais uma criatividade que nós podemos ter no nosso município, né, algo muito bom. E também, além disso, né, mais diversão ao bairro e também ao nosso município. Né. Além disso, que pode ter, como você acabou de falar, podemos ter também disputas estaduais, até mesmo pode chegar a ter disputas nacionais, né? Então isso é muito importante, então conta com o meu apoio, estamos juntos, meu irmão. Essa indicação, ela vem até esta casa pela segunda vez, feita pelo vereador Nonato Silveira, um trabalho de grande relevância na área do esporte. Quem tem a ganhar é a cidade de Penalva e a juventude e os desportistas. Eu até parabenizo o vereador na sua indicação, que ele colocou entre parênteses, fica a critério do Poder Executivo que escolha o local. O vereador não escolheu o local aonde vai ser construída a quadra para a prática do esporte, que é o futebol de areia. Deixou a critério do Poder Legislativo e eu creio que o Poder Legislativo vai ter sensibilidade com essa sua indicação e futuramente Penalva vai ter a sua quadra de prática do futebol de areia. Isso, Poder Executivo. Conte com o meu apoio, vereador. Eu até peço aqui a presidente que ela coloque em votação. Nós estamos fazendo uns ajustes no nosso regimento. Eu sei que você tem essa prerrogativa de pedir, mas eu sei que ela vai se sensibilizar e colocar em votação para que a sua indicação ela seja fortalecida e tenha o respaldo do voto, não seja só uma indicação na simplicidade. Conte com o meu voto. Inicialmente, quero parabenizar o vereador Nonato Silveira pela iniciativa esta de grande valia, porque o esporte é vida, né? E a sua indicação, ela vem no momento oportuno, ela vem no momento em que Penalva despertou para algo novo. Um simples gesto do prefeito revolucionou os finais de semana de Penalva. Penalva ao sábado e ao domingo não é mais a mesma Penalva de 2 meses atrás. Infelizmente a água já, né, avançou ali um pouquinho o nível e a areia já está sendo toda, né, salteada pela água. Mas eu acredito que o prefeito já deve ter um projeto para o próximo ano ali, visando o outro lado do Abelinho. Só que esta indicação também ela me traz uma reflexão a respeito de um poema de Carlos Drummond de Andrade. E o nome do poema é Eu, Etiqueta, onde ele vai dizendo que a gente vai abarcando tantas e tantas as coisas, e a gente vai perdendo a sua essência, a gente vai perdendo o nosso jeito particular de ser, a gente vai se apegando a tudo que é novo, e isso faz com que a gente vai perdendo a nossa própria identidade. Nada contra, eu sou a favor do que é novo, eu sou a favor da evolução, só que eu também sou a favor da preservação daquilo que a gente tem de nato. E é dentro, né, desse contexto que eu aproveito da oportunidade para fazer o apelo ao prefeito. Foi tão bonito, né, o circuito de jet skis que esteve aqui em Penalva, está com uns 21 dias, 3 finais de semana atrás, ou foi 2. Só que no meu olhar, humilde, não supera ainda as festas de ascensões que a gente tinha aqui em Penalva, aonde os canoeiros com os seus motores de rabeta 5, 6, as caixeiras ali tomavam uma lancha para si e faziam aquele passeio no lago, homenageando, acho que o Divino Espírito Santo, mais ou menos assim, e era uma coisa tão linda, né? Vamos oportunizar
a se divertir também, quem não tem a condição de ter um jet ski de 80 mil reais, mas que já tem ali esse seu motorzinho de rabeta com a sua canoinha, né? Vamos resgatar o remo também, né? Vamos resgatar o festejo de Ascensão, que até então, na minha concepção, foi a festa mais bonita que estes grandes olhos já contemplou às margens daquela beira-rio. Era uma festa em que todo mundo participava, né? Enfim, essa é a minha colocação, só que mais uma vez quero lhe parabenizar pela sua iniciativa, ela é louvável e como vai para a votação, não tenho dúvida que terá sim o meu voto. Vai votar no painel. Indicação 013/2026, de autoria do vereador Raimundo Nonato Silveira Pereira, aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 014/2026, de autoria do vereador Juscenil Vieira Martins. Indicação de número 014/2026, de autoria do vereador Juscenil Vieira Martins. Ementa. Indica ao Poder Executivo que providencia a construção de um matadouro público no povoado Jacaré. Senhora Presidenta, o vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva indica o contido na emenda. Justificativo. A presente indicação tem como objetivo atender a uma importante demanda da população do povoado Jacaré que carece de um espaço adequado e regulamentado para o abate de animais. Atualmente, essa atividade ocorre de forma improvisada, o que pode comprometer as condições de higiene e qualidade de carne e a saúde pública. A construção de um matadouro público proporcionará melhores condições sanitárias, garantir o cumprimento das normas de vigilância sanitária e oferecendo mais segurança alimentar à população. Além disso, contribuirá para a valorização dos produtores locais, facilitando a comercialização de seus produtos de forma legal e organizada. Diante do exposto, solicitamos a atenção do Poder Executivo para a viabilização desta importante obra. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Penalva, em 22 de abril de 2026, vereador Juscenil Vieira Martins, PSDB. Com a palavra, o vereador Juscenil Vieira Martins. Boa noite, senhora presidenta, nobres pares, galeria aqui que nos assiste, público nas redes sociais. Trago até esta casa uma indicação de grande relevância. Estivemos na região do Jacaré, eu, o vereador James do Foro, o vereador Naldinho da Pesca, alguns moradores fizeram algumas denúncias de descarte de resto de animais em locais inadequados. E também que esses animais que estão sendo abatidos, também estão sendo abatidos em locais inadequados também. Abatedouros que não condiz com a realidade, que não responde às normas da vigilância sanitária, colocando em risco a saúde de quem consome essa carne. Isso também prevalece também para a nossa cidade e demais localidades, porque muitas das vezes aquele gado abatido naquela região, ele não é só consumido por moradores daquela região. Muitas das vezes esses gado são jogados em vários açougues da nossa cidade, muitas das vezes transportados de forma inadequada também. E eu acho que o nosso gestor também vai ter sensibilidade com essa situação, que é construir um matadouro na região do Jacaré. Jacaré passou, já teve o progresso. Hoje em dia podemos dizer que hoje Jacaré está no regresso. No regresso porque Jacaré já teve mercado. Hoje está abandonado. Para você
comprar a sua carne, que seja do porco ou de gado, tem que ser em mercadinhos particulares. Muitas das vezes tem pessoas que querem abater um gado ou um porco, mas não tem um mercado, ele tem que ir ali e vender para terceiros. E antes, você que era produtor, que criava gado, você ia, colocava o gado no matadouro, o município tinha alguém que fazia essa fiscalização, anotava qual o ferro daquele gado, até mesmo para ter um controle de quantos e quais animais são abatidos na cidade, naquela localidade. Hoje em dia não temos mais esse controle, não tem, talvez, uma fiscalização sobre os GTAs desses animais. Então, a construção de um matadouro vai acabar com essa matança desse gado de forma, muitas das vezes, clandestina, de forma inadequada, trazendo qualidade de vida para as pessoas. Porque carne de qualidade é você consumir e ingerir algo que não vai trazer transtorno à sua saúde. Por isso, eu peço aos nobres pares, peço à presidente desta casa que coloque em votação essa indicação para que ela seja respaldada através do voto, e eu sei que todos os nobres vão votar a favor dessa indicação e eu conto com o voto de todos e meu muito obrigado. Indicação em discussão. Queria agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentar a mesa na pessoa da presidente Luana, cumprimentar a galeria e aqui parabenizar o vereador Senil e me ombrear a você. Eu estive com o diretor da Arged, o Wellington Reis, tratando justamente disso na Arged em São Luís, e ele deu até boas notícias relacionadas a esses matadouros, tanto para Penalva como para o Jacaré. Então, estou aguardando uma resposta do governo do estado em relação a um consórcio, para que possa ser feito esse abatadouro, que a gente possa estar trazendo carne de qualidade para toda a sociedade. Boa noite, parabéns, vereador. Senhora presidente, boa noite, nobres edis. Também quero saudar a galeria em nome do meu amigo e vizinho, meu amigo Biratã, que mora lá na Lontra, que veio hoje nos prestigiar. Também os internautas que nos assistem. Senhora presidente, eu quero de antemão parabenizar o vereador Senil e também o vereador James do Fórum por ter a coragem e vivenciar de perto essa situação que se encontra lá no povoado Capoeiro. Aí nas imagens que foi passado, né, ali não está nem 30 metros de onde as pessoas daquela localidade ali colocam suas redes para o sustento das suas famílias. E essa situação já vem percorrendo há bastante tempo, os vereadores, que é feito descarte de resto de gado naquela localidade. Então isso me preocupa bastante, até porque, além do odor forte que é ali naquela região, a gente se preocupa também com a integridade, com a saúde das pessoas que ali tiram seus sustentos, né? Então hoje, mais uma vez, até porque, embora não tenha sido lá para Jacaré, mas nesta casa já passou pedidos de matadouros, e aí a gente vem hoje na certeza de estar fazendo o nosso trabalho, o trabalho de vereador, que é indo lá fiscalizar, cobrar. Nós fomos fazer a visita e o vereador Senil, juntamente com o vereador James, traz para esta casa o pedido de socorro para aquela comunidade, né, que é de fazer o matadouro ali. Então, eu tenho certeza que os nobres pares irão votar a favor, e também eu queria, assim como eu tenho certeza que os vereadores irão votar a favor, eu queria ter a certeza que o gestor dessa cidade cumprisse também, ou colaborasse com, de fato,
o que é preciso naquela região. No demais, muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos parlamentares presentes, aos servidores desta casa, a todos presentes na galeria de modo geral e a todos que nos acompanham. Como bem já falou os vereadores Senil e Jucinaldo, né? Nós estivemos ali na localidade, mais precisamente no Capoeiro, mas é a região que atende, né, todo o povoado Jacaré, Ouro e região. Então, assim, há um descarte irregular e o vereador Senil muito bem falou em seu discurso quando ele disse que Jacaré, nesse sentido, houve uma regressão. Eu lembro perfeitamente que existia um matadouro bem nas proximidades onde hoje é o estádio de futebol no Jacaré. Existia um matadouro e existia o mercado municipal que o vereador Senil mencionou. E hoje, né, para vermos a questão do regresso tanto em Jacaré quanto em Penalva, hoje não existe. Na sessão passada, eu levantei um questionamento sobre a lei que veio para esta casa, sobre a questão da fiscalização do abate de animais. O próprio município quer e deve fiscalizar, realmente, não tem dúvidas quanto a isso. Mas eu levantei o seguinte questionamento. Para primeiro fiscalizar, primeiro precisa dar exemplo. E que o município providenciasse o matadouro público tanto para Penalva quanto para o Jacaré. Hoje o que temos em Penalva, salvo engano, é um particular. Tá? Mas o município precisa fazer o seu papel de oferecer o matadouro público, e Jacaré não é diferente. Jacaré e região tem uma grande população. Como bem falou o vereador Jucinaldo, o local de descarte dos restos de gado é muito próximo do local onde são realizados ali, onde os pescadores colocam rede. O que dá para se ter a noção de que quando chove, toda essa água, esse restício de animal vai para dentro do rio, vai para dentro do lago. E aí você já tem uma questão, o mapadouro é uma questão de saúde pública. O manuseio, como é feito o abate de gado em Penalva e Jacaré, é uma questão vergonhosa. Então nós chamamos a atenção para que a gestão municipal possa oferecer um matadouro público, como já existiu em Jacaré, como já existiu em Penalva, dentro dos padrões da vigilância sanitária. Nós estamos em 2026, né, e sabemos que todo cuidado é pouco. Às vezes vai-se no açougue, mas a gente não vê como é a procedência do abate. Então, cabe ao município fiscalizar? Sim, mas cabe a ele, sobretudo, oferecer os mecanismos necessários para que esse manuseio seja feito de forma correta, oferecendo um matadouro público para o povoado Jacaré e, obviamente, também para Penalva. Vereador, só para deixar bem claro aqui que esta indicação, ela não está cobrando a matança de gado de forma irregular. Aqui a indicação é para uma construção de um matadouro que atenda às demandas da vigilância, para que as pessoas abatam os seus animais de forma legal, mas a indicação não é contra quem está abatendo o gado de forma ilegal. Imagine se viesse uma fiscalização da vigilância e proibisse o abate de gado em Penalva. Quem ia sofrer com isso? Somos nós, a população, os consumidores. A gente já tem aqui parabenizar alguns donos de abatedouros que construíram os seus abatedouros particulares, mas isso não diz que o gestor vai fugir da sua responsabilidade de construir o público. Nós somos fiscais do que é público. E estamos aqui trazendo algo para ser apreciado e votado, para vir atender a necessidade da população. É essa
a colocação que eu quero e deixar a transparência dessa indicação. Colegas vereadores, público das redes sociais, meu amigo Biratã, que veio tão longe hoje nos assistir, sua filha Andressa. Eu quero me ombrear aos vereadores, Senil, James, o vereador Naldinho, que também aparece no vídeo. Eu até tinha assistido esse vídeo já anteriormente nas redes sociais. E além, pessoal, eu sei que várias vezes já foi colocado esse requerimento. Acho que talvez os 2 requerimentos mais pedidos aqui nessa casa que eu lembro foi matador e cemitério. Nesses anos que eu estou aqui, talvez sejam os 2 mais repetidos. E além da questão da saúde pública, o matadouro público vai trazer para a gente, tem uma questão também que vocês não falaram, que é a questão do roubo de gado, porque quando não tem um matadouro, eles abatem em qualquer lugar. Como não tem um matadouro para te olhar a procedência desse gado, e a gente sabe que no município de Penal a questão do roubo de gado hoje é muito grande. Antes eles roubavam, laçavam, levavam no cavalo. Hoje eles entram com carreta, enchem a carreta e levam. Agora recente, pouco tempo atrás, aqui na estrada, vocês sabem, levaram 27 cabeças de gado de uma vez. Então os caras, eles entram, levam, aí abatem em qualquer lugar. Então, além da qualidade da carne que nós comemos, da procedência, a gente tem que saber também aonde está sendo abatido, né, vereador Senil? Eu quero me ombrear a vocês nessa indicação e dizer, eu tenho muita esperança e convicção que o nosso prefeito não vai deixar que esse requerimento volte para essa casa outra vez sem a construção desses 2 matadores, que é na sede do município e no povoado de Jacaré. Eu tenho certeza disso, com a boa vontade que ele tem e de ter resolvido já tantos problemas em tão pouco tempo. Eu tenho certeza que esse será um pedido atendido brevemente, que é a construção desses matadouros que a cidade tanto precisa, tanto Penalva quanto o Jacaré, que eu considero uma cidade também. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, mais uma vez. Eu quero só parabenizar o vereador Senil por essa iniciativa. Eu outrora já testemunhei, já votei a favor de requerimentos que versavam exatamente sobre a construção de matadouros. E eu costumo dizer que talvez eu sou um dos vereadores que mais tento me sensibilizar com a limitação do poder público, da administração pública. Só que tem algumas coisas que eu doso e eu peso como falta de vontade. Não é caro a construção de um matadouro. Não é caro. Basta querer fazer. Basta querer fazer, não é caro. Outrora não foi feita por falta de vontade. Em 2009, eu acredito, foi na gestão Zeca Gama, foi feito um matadouro desperdiçado ali em cima de um lixão. Ou seja, a gente questionava a forma como o gado era abatido e entregaram o matadouro em cima de um lixão. E de lá para cá, nunca mais se falou em construção de matadouro. Só que eu também não posso, né, deixar passar por despercebido diante das imagens que outrora aqui foram exibidas, da sensibilidade que as pessoas devem ter, o compromisso também de forma solidária para com a sociedade. Eu compreendo e não tiro a responsabilidade, esse da administração, esse na pessoa do Poder Executivo, né, dentro das prerrogativas do Poder Executivo, de entregar um matadouro à sociedade. Mas, enquanto isso não aconteça, as pessoas que estão buscando ali um outro modo de fazer esse abate, que sejam um pouquinho responsáveis com o descarte. Não se pode pegar ali uma cabeça de gado, um pé de gado e jogar em via pública.
A mesma mão que pega para jogar em via pública poderia buscar ali um local adequado para fazer esse descarte. Porque ele deveria pensar e se sensibilizar que essa contaminação vai chegar na casa dele de alguma forma. É através do peixe, é através da água que às vezes ele vai tomar um banho, da própria filtração da água, esse do poço que ele tem no quintal e assim sucessivamente. A administração pública também é regida pelo princípio da solidariedade. É cada um fazendo sua parte. Não estou aqui eximindo a responsabilidade do gestor, não. Está sendo omisso com o seu dever de fazer. Tem que fazer e tem que fazer de forma imediata. E Pelé, como é que se faz isso? É muito simples. Se temos 5 noites de São João, é só fazer só 3. Sacrifica 2 noites de São João e faz o matador e entrega para a comunidade. É saúde pública. Entendeu? É necessidade. Eu sempre digo que a administração pública ela tem que ter uma balança. Ela sempre tem que colocar as essencialidades na frente das futilidades. É importante festa? É. Mas será que não tem algo mais importante do que a festa no momento? Tem. E se tem, vamos embora dar uma resposta satisfatória àquilo que é mais importante de urgência para a sociedade. Eu deixo aqui a minha crítica não ao gestor atual, mas ao ex-gestor que passou 8 anos e não tomou as medidas cabíveis para solucionar esse problema. E no próximo ano, se esse requerimento voltar novamente para essa casa, a crítica será para o atual gestor. A gente ainda está mês de março, abril. Temos ainda 8 meses até o final do ano. Vereador Zé Augusto, você tocou até num ponto aí sobre e algumas outras administrações que Penalva foi contemplada com o matadouro público. Só que, por isso que é muito importante não só você ter um bom gestor. É muito bom ter um bom gestor, mas é muito bom você ter um bom legislativo. Se você tiver um legislativo atuante que cobre, faça o seu trabalho de fiscal dentro da normalidade, eu acho que Penalva já existia matadouro, já existia cemitério. Porque em 98, Penalva foi contemplado com o primeiro matadouro público para atender às normas da vigilância sanitária com todos os padrões. O que fizeram? Penalva tinha uma propriedade de 64 hectares na Estrada do Fio, com a outra localidade, Cunduru, uma extensão muito grande, aonde poderia ser construído um matadouro. Lá já tinham os projetos com poços artesianos. O que fizeram? Na gestão do prefeito Lourival Gama, ele trouxe o projeto para a Câmara, comprou um terreno do senhor Luiz Carlos, no bairro Sertãozinho, fez uma troca de uma propriedade de 64 hectares com um sítio, e o município ainda pegando, ele ainda pegando 15 mil reais do município, porque a área era urbana. Aonde já se viu você construir um matadouro em uma área urbana? Bem aí o projeto já entrou errado. Para construir um cemitério e um matador na mesma localidade. Foi construído 70% do matadouro. Depois foi embargado pelas normas, que não foi adequado às normas da vigilância, porque foi construído em uma área urbana. E o outro foi construído dentro do lixão, mas foi votado pela Câmara. Então, houve negligência do poder legislativo. Então, quando você tem um legislativo atuante, um legislativo que está ali para corrigir e ver o que é adequado e o que é inadequado, as coisas acontecem. Então, por erros de algumas legislaturas, estamos aqui fazendo essa cobrança, porque Penalva já era para existir matadouros em outras administrações.
e hoje está sendo penalizado. Indicação em votação. Indicação 014/2026, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins, aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 015/2026, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins. Indicação de número 015/2026, de autoria do vereador Jusenil Vieira Martins. Não tem outra. Indica ao Poder Executivo que coloque bueiros ou tubulações nos pontos críticos que romperam na estrada que liga o povoado Ouro aos demais povoados. Senhora Presidente, o vereador que esta subscreve, usando das atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, indica o contido na emenda. Com a palavra, o vereador Jusenil Vieira Martins. Mais uma vez, boa noite, mesa diretora, parlamentares, público que nos assiste aqui na galeria e o público das redes sociais. Quero agradecer aqui a presença do amigo Antônio Ramos, meu amigo Caboclo, Pará, Geninho, Cundé, enfim, a todos aqueles que estão aqui apreciando os nossos trabalhos e vendo como acontece as cobranças aqui na Casa Legislativa. Eu trago, vocês veem aqui no vídeo, eu, o vereador Naldinho e o James estivemos nessa região que faz parte da localidade que liga o povoado Ouro a demais comunidades. Isso aí foi um projeto executado no ano de 2025 e praticamente está uma estrada dessa como concluída. Quando chegou esse projeto com maquinários naquela região, aquela comunidade, muitos moradores se encheram de alegria, porque viram o progresso chegar até aquela localidade. Só que o verão se foi, chegou-se o inverno. Aí, como vocês estão vendo, veio o pavor, veio a aflição. Muitos daqueles moradores estão fazendo com os próprios recursos, improvisos de giral, pontes de palmeiras, que é o chapéu de palmeiras, por falta ou de incompetência da construtora ou de irresponsabilidade do gestor. Porque uma obra dessa, sem um acompanhamento, sem alguém para estar dizendo aonde os pontos críticos que podiam ter colocado tubulações e bueiro para que não viesse romper, isso é um descaso com o erário público. Quantos e quantos córregos estão aí sendo assoreados por excesso de matéria-prima sendo jogado em córregos, garapés? Quantas roças de alguns agricultores foram inundadas por falta de planejamento? Uma obra de grande envergadura dessa foi feito sem nenhum planejamento, sem nenhum estudo, acompanhamento de uma engenharia. Eu não sei qual essa empresa, que eu não posso, muitas das vezes, a gente cobra aqui e é questionado. Alguns criticam e dizem, por que vocês não acompanharam essa obra? Você não pode fazer o acompanhamento de uma obra dessa, que eles têm a justificativa de dizer, não, nós estamos construindo, mas vamos colocar a drenagem, as tubulações, fazer ponte onde vai ter que ser feito, mas depois de dizer que a estrada está concluída, quem vai dar o parecer dessa estrada, sabe quem é?
a natureza, são as chuvas. Muitas das vezes, o culpado disso é o São Pedro, que não tem nada a ver. Pobre do São Pedro. Choveu muito, inundou aquela região, alagou. Agora imagine se você tem uma estrada só para o período do verão. A estrada, ela ficou para você ter o seu direito de vir, independente de estações. Eu vou só ler aqui para vocês, Penalva, dia 19/12/2025, eu até acompanhei aqui, 2025, dia 19/2, se não me engano foi 1h58, estava aberto o pregão para uma empresa que foi licitada simplesmente para fazer manutenções de estradas vicinais, não é construções, não vão se enganar, só manutenções daquelas estradas que já foram feitas e vêm ser danificadas. Sabe quanto é o valor? R$ 8.375.143. Manutenção de estradas vicinais. 8 milhões, é por isso que eu estou aqui cobrando. Eu não sou contra o município licitar, pode fazer de 20, de 30, mas que ele aplique os recursos de formas adequadas. E eu peço aqui, os nobres, como sempre, todo mundo aqui vota a favor, que vote a favor desta indicação e que o atual gestor, ele tenha sensibilidade com os moradores daquela localidade. Imagine alguém quiser trazer a sua farinha, o seu arroz, e não poder fazer o escoamento da sua produção. Imagine alguém quiser vir estudar em um povoado mais próximo e não ter o seu direito de vir, que é o direito de ser cidadão. Muito obrigado, eu conto com o apoio de todos. Com a palavra. Senhora presidente, mais uma vez, boa noite. Eu quero, antes de começar a minha fala, eu gostaria de mandar um abraço à minha amiga Lu, né, moradora lá da Lontra, que está nos assistindo. Um abraço, Lu. Senhora presidente, mais uma vez, a gente traz para esta casa, vereador Nonato, e mais do que ninguém, isso mostra que nós estamos fazendo o nosso papel, o nosso trabalho, o papel de fiscalizar, o papel de cobrar, de ir mais longe dos penalvenses para ficar mais perto deles. E isso nos traz também a tranquilidade, vereador James, que nós estamos fazendo o nosso papel. Porque, vereador Raninho, alguns dias atrás, teve alguns questionamentos perguntando o que os vereadores de Penalva estavam fazendo. E isso, eu volto a dizer, o vereador não tem direito de fazer nada. O vereador ele tem aqui o direito é de cobrar e de fiscalizar. E isso eu tenho a plena certeza, que o vereador James, o vereador Jucinaldo, o vereador Senil, quando montam uma moto, mesmo com dificuldade, mas para chegar até no baixo da Onça, no Igarapé Grande, enfim, para ir nessas localidades, é com a certeza de ir buscar informação e trazer e dizer que nós estamos do lado do povo, nós estamos do lado de quem nos botou aqui, vereador James, porque isso eu tenho dito constantemente, e isso também faz eu fazer uma reflexão referente que não tem como colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, saber que alguém lá da Mormorana tem que fazer esse trajeto para chegar no Jacaré, às vezes para trazer o milho, para trazer a farinha, alguém lá do Cansado, alguém lá do Centro dos Caboclos, para chegar até a localidade do Jacaré. E aí, eu tenho orgulho de dizer que eu sou jacareense, embora tenha algumas pessoas que dizem que eu não moro no Jacaré, mas eu moro no Jacaré, eu me considero jacareense e tenho sofrido na pele o que o povo do Jacaré tem sofrido. E isso me deixa revoltado. Assim como a gente tem feito o nosso papel de cobrar,
E a gente sabe, o vereador Senil, ainda há pouco falava aqui referente a colocar a culpa no inverno. Eu até entendo que a gente sabe o período chuvoso, nós sabemos o período das chuvas e o período da seca. E aí eu volto o vereador James falando de planejamento. Não teve planejamento quando foram fazer essa estrada e que de fato foi botado um dinheiro ali estragado, podemos dizer assim, porque hoje nós não temos estrada e foi gasto dinheiro, vereador Senil. E para muitos, essa estrada, né, está como concluída. E aí, eu coloquei o vídeo nas redes sociais. Infelizmente, tem alguém com raciocínio muito pobre, com um raciocínio esdrúxulo, que não dá nem para ser chamado de ser humano, que vem dizer, vereador James, sabe as palavras, eu não digo nem sabe as palavras, é um asno desse, né? Ou melhor dizendo, um burro, quando vai para a rede social e diz que eu, enquanto vereador, e o James enquanto vereador, e o Senil enquanto vereador, que tínhamos que fazer essa obra. Olha como é tão burro, né? Quando vai nas redes sociais, para vir responder isso. E aqui eu não estou para bater em gestão nenhum, mas eu estou para dizer que nós estamos, na verdade eu, o vereador Naldinho da Pesca, está do lado do povo, está do lado do penalvense, que de fato está precisando, em especial a região do Jacaré. E eu tenho feito o meu trabalho com seriedade, tenho buscado, tenho fiscalizado, que esse é o papel do vereador, e vou continuar fazendo durante o quanto tiver aqui nessa casa, irei fazer. Durante meus 4 anos de mandato, irei estar aqui nessa casa, fazendo aquilo que foi me dado, a incumbência de vir para cá, para esta casa, e pedir para, de fato, o gestor fazer o que esteja ao alcance dele. Muito obrigado. Vereador James. Boa noite mais uma vez a todos. Os vereadores Senil e Jucinaldo já bem explicitaram a matéria. Mas eu chamo a atenção para uma coisa mencionada pelo vereador Senil. O valor da licitação para manutenção das obras, mais de 8 milhões. Mas o que mais chama a atenção é que todo ano é aberta uma licitação, vereador Senil, para manutenção de estradas vicinais. Isso fora a licitação para aquisição de material laterítico, que é a pissarra. Eu tenho uma curiosidade. Será se não dá para fazer bem feito? Será se não dá para aplicar, ou se simplesmente é uma estratégia para lavar o dinheiro público? Porque todo ano nós sabemos, e a gestão também sabe, quando eu falo a gestão, eu coloco todos aqueles que já foram gestores do município de Penalva. Porque quando eu coloco essa questão de licitação, me refiro a todos que já foram. Porque todos aconteceram da mesma forma. Será se não dá para fazer um trabalho em que tenha uma durabilidade maior? Isso é uma economia de dinheiro para o município. 8 milhões só em uma licitação para manutenção de estrada é bastante dinheiro. Dá para você fazer uma obra para que ela tenha uma durabilidade e que você, com esse recurso, ou com os outros recursos que entrarão nos cofres públicos, você possa fazer outros serviços públicos. Então, assim, é o que está por trás disso. A vontade de fazer mal feito para fazer de novo, para que existam empresas sempre se beneficiando do dinheiro público. É uma curiosidade que eu tenho, porque quando você está aqui no Legislativo é uma questão totalmente diferente. Nós não lidamos, o que o vereador Senil falou, é o seguinte, nós não lidamos com recurso. Não existe um recurso para que o vereador possa assim dizer que vá fazer uma estrada. E eu sempre faço essa crítica, geralmente em inícios de trabalhos legislativos, quando eu subo aquela tribuna, que o legislador, quando ele constituiu
o parlamento federal, constituiu o parlamento estadual. Esses dois, eles ainda que com uma certa restrição, mas eles ainda têm um manejo de recursos. Mas quando ele coloca o legislativo municipal, os vereadores, você não tem nenhum manejo de recursos. A vontade é grande e que nós pudéssemos ter o recurso para fazer. Mas, infelizmente, há um desrespeito muito grande em relação a isso. E eu digo, quanto à questão de estrada, já foram inúmeros requerimentos e indicações colocados por vários vereadores aqui nesta casa. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Mas eu tenho essa curiosidade de saber qual é o mal dentro do poder executivo que não deixa fazer as coisas bem feitas. E eu repito, quando eu falo poder executivo, eu estou falando a todos aqueles que já foram gestores nesta cidade. Boa noite mais uma vez a todos. Gostaria só, inicialmente, de parabenizar o vereador Senil pela sua indicação louvável, oportuna. E eu fico triste, infelizmente, é uma realidade que Penalva padece até hoje. Nós temos 217 povoados aí adentro nas zonas rurais e boa parte deles padece ainda dessa realidade. Como falou muito bem o vereador James, né? É um erro que vem sendo reiteradamente cometido por todos os gestores, né? Essa falta de planejamento, essa falta de aptidão, de vontade em fazer bem feito, de fazer mal feito, talvez, não sei porquê, talvez é falta de recurso, enfim. Só que eu também gostaria aqui de lembrá-los que todos, sem exceção, todos os vereadores aqui fazem o seu papel de cobrança, de fiscalização, não outrora os três mencionados pelo vereador que me antecedeu. Talvez que uso de métodos diferentes. Eu cobrei e cobrei muito. E graças a Deus eu consigo ir até hoje na região do Gapó, de carro. E quando eu venho do Gapó, eu consigo ir comprar o peixe na beira do lago do Capivari, pegando ali o Y lá na casa de Dona Pedrinha. Enfim, eu não cobro através de exposição, não estou dizendo que é errado, não estou condenando. Só que tem uma coisa também que é necessário a gente compreender, ou pelo menos passar a informação de maneira clara para quem nos assiste, até por uma questão de respeito, é quando a gente fala com números. Dizer que o prefeito licitou 8 milhões de reais para a manutenção de estradas piscinais não significa dizer que gastou 8 milhões. Está lá licitado, mas não está gasto. Os dados estão no portal. Dizer que a estrada outrora que palco da indicação está concluída, não está e não foi entregue. A prova disso é que a empresa ainda não foi paga por completa porque ainda não entregou de fato a estrada. Não estou fazendo defesa à gestão, estou fazendo defesa aos fatos. E por fim, de forma respeitosa, né, eu quero me solidarizar com o internauta, né, das redes sociais que fez esse comentário de forma equivocada de que os vereadores ali que estavam no manejo da sua função deveriam fazer. Mas talvez que ele não seja burro. Simplesmente não consegues ainda, né, destrinchar, vamos dizer assim, né, a competência de cada poder. Mas eu parabenizo ele porque pelo menos está olhando a movimentação de todos nós, independente de como está se comportando. Só que, para finalizar, eu quero fazer um apelo a todos, né? Vamos respeitar
os nossos internautas. Infelizmente, a gente sabe que ainda tem pessoas que não é tão esclarecido como nós. E a nós, independente de qualquer situação, temos o dever de respeitar, assim como somos, assim como de ser respeitado. Só que nós somos figuras públicas, infelizmente, a gente está ali sujeito, né? E padece de todos os tipos de crítica, até crítica mesmo, maliciosa. Só que talvez, até pela função que exercemos, não deveríamos responder na mesma proporção, porque esta casa outrora já padeceu do vazio, da falta de interação da população para conosco. Enfim, esta é a minha humilde opinião. Mas volto a reiterar e lhe parabenizar, esse vereador Senil, pela sua indicação, pela sua coragem, pela sua ousadia de ir até lá, cobrir a situação de perto e trazer e dar notoriedade para demonstrar que, de fato, não se trata só de uma fala, mas sim de um fato que está ocorrendo e que a população precisa de uma resposta. Eu não tenho dúvida que, dentro das limitações do Poder Executivo, dentro daquilo que for possível, o mais breve possível, esta comunidade sairá desse isolamento. No mais, boa noite. Senhora presidente, só para enfatizar, quando de fato eu menciono os nomes dos nobres vereadores, até porque no vídeo não tem outros vereadores. Respeitosamente, todos os vereadores aqui, quando de fato eu menciono os nomes, é porque o vereador James não tem outro vereador lá, são nós três. Então não poderia mencionar o nome do vereador que me antecedeu, porque ele não está no vídeo. E uma outra situação, aquela história, quem quer respeito se dá respeito. E a gente só sabe que arrastador é quando a gente é arrastado. Assim como você pediu, né, respeito ao internauta, você poderia ter pedido para os nobres vereadores, né? Porque quando alguém que vai lá nas redes sociais e fala dos vereadores, que os vereadores é que tem que fazer as coisas, ele não está falando só de mim, ele não está falando só do Senil, ele está falando a todos os vereadores, né? E voltando aqui, vereador Senil, que eu não entendi como é que foi mencionado referente aos outros milhões, talvez, para a galeria que está aqui, você passe até por ser mentiroso, né? Realmente, foi licitado os outros milhões, mas isso não significa que tenha que gastar, mas mesmo que fosse 1 milhão, mas que gastasse da forma correta, hoje o meu amigo Pará lá do Tibiri não estava vindo aqui pedir socorro. Muito obrigado. E também o vereador que hoje não se encontra, que estava botando pedra no caminho para chegar até aqui, não teria faltado a sessão, né? Porque teria vindo. Muito obrigado. Indicação e votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 016/2026, de autoria dos vereadores Jusenil Vieira Martins e James Marques Amorim. Indicação de número 016/2026, de autoria dos vereadores Jusenil Vieira Martins e James Marques Amorim. Emenda. Indica ao Poder Executivo que faça a pavimentação da rua do Palmeirão, no povoado Jacaré. Senhora Presidente, os vereadores que esta subscreve, usando de suas atribuições contidas no artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Penalva, indicam o contido na emenda. Justificativa. A rua do Palmeirão encontra-se intrafegável, dificultando o acesso dos moradores do Jacaré, principalmente os habitantes daquela localidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Penalva, em 22 de abril de 2026. Jusenil Vieira Martins, vereador do PSDB. James Marques Amorim, vereador do União Brasil. Com a palavra, os vereadores Jusenil Vieira Martins e James Marques Amorim. Boa noite, mesa diretora,
nobres edis, público que nos assiste, mais uma vez, visitando junto com o vereador Naldinho da Pesca e o vereador James do Foro. Quero aqui até dizer alguns telespectadores aqui que estão nos assistindo e o público presente. Quero aqui deixar bem claro que muitas das vezes o vereador Naldinho foi questionado por fazer algumas visitas sozinho, algumas fiscalizações, e que não está dentro da lei que ele faça essa fiscalização sozinha. Por isso, eu e o vereador James, junto com o vereador Naldinho, estivemos no posto de saúde, visitamos algumas ruas do povoado Jacaré, dentro da normalidade, para que não haja algum mal entendido. Aqui, como vocês estão vendo, essa é a rua do bairro Palmeirão. Lá da rua Palmeirão, que fica próximo ao estádio de futebol Palmeirão, bem próximo ao conjunto lá da Vila Isabel, aonde esses moradores têm muita dificuldade para chegar até o povoado Jacaré, que esse é um bairro que interliga Jacaré, a Vila Isabel e o Palmeirão. Como vocês veem, essa rua está sendo feito descarte de lixo, está uma rua intrafegável, só aonde pode trafegar ali carroça, porque moto, carro e outros meios de locomoções estão impróprios para o tráfego. E eu trago aqui esta indicação, e como falou o vereador, Penalva tem uma licitação de material latérico, duas licitações de material latérico, talvez por empresas diferentes. Penalva tem um amparato que talvez o morador do Tibiri, meu amigo Pará, não estaria aqui fazendo a sua cobrança, a sua indignação por ter o seu direito de vir. Penalva tem duas patrol, Penalva tem retroescavadora, caçamba, tratores, um aparato de equipamentos onde poderiam estar fazendo essas manutenções, já que tem licitações para manutenções de estrada, para compra de pissarra, que ultrapassa, as duas licitações ultrapassam os 10 milhões. Penalva foi contemplada e ganhou, na gestão passada, milhares de broquetes que veio do governo do Estado e está em ambientes que estão locados para guardar onde estão sendo feitas essas pavimentações. O que me preocupa é a hora que terminar esses bloquetes que foram doados pelo governo do Estado, se a gestão, o município, vai ter a atitude de construir bloquete para dar início em pavimentações de outras ruas. Eu espero que a rua do Palmeirão seja uma dessas complementadas. E eu conto com o apoio de todos. Também, na próxima visita que formos fazer algum povoado, eu vou fazer o convite a todos os nobres que acompanham, para que a gente faça uma fiscalização pelo coletivo, para que
essa indicação seja respaldada, assim como já foi feito pedidos que, quando fomos até o ginásio Samuel Veloso, foram todos os vereadores e o nosso pedido teve respaldo. Talvez não somos respaldados nas nossas indicações e requerimentos, porque hoje não fazemos parte da estrutura do governo, não fazemos parte dos anseios do governo, mas eu peço e conto com os nobres pares e peço a sensibilidade do gestor com essa situação. Muito obrigado. Boa noite novamente a todos. Eu pergunto a vocês. Olhem as imagens. É digna essa rua? É respeitosa essa rua? É rua para passar uma pessoa? O Senhor falou que carroça. Talvez com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Essa é uma rua dentro do povoado Jacaré. Mas tem um outro vídeo, que não passou aí, mas talvez tenha passado nas redes sociais, em que só a Rua Grande do Jacaré, eu já coloquei requerimento mais de uma vez, a chamada Rua do Comércio. E na antepenúltima sessão, obrigado com o vereador Jucinaldo, nós colocamos também um requerimento. E eu faço uma fala nesse vídeo, em que eu digo que é uma falta de respeito profundo com o povo do nosso Jacaré. A Rua Grande, as travessas, essa Rua do Palmeirão, eu vou usar um termo e não vou chamar de rua. Porque rua é um termo para onde há trafegabilidade. Da forma como está. Essa rua é uma das ruas que dá acesso ao Conjunto Vila Isabel. É uma das ruas que dá acesso ao Campo Palmeirão. É uma das ruas que dá acesso à Vila dos Nobres. E é uma das ruas que dá acesso ao Capoeiro, que eu chamo que hoje é bairro do Jacaré, pela extensão que já tem. É uma tremenda falta de respeito. Basta olhar as imagens, e as imagens elas falam mais do que qualquer discurso que eu fizer aqui. Porque as imagens mostram a total falta de respeito. Não só... Aqui é uma rua que nós colocamos, mas Jacaré, 85% está dessa forma. Penalva, 85% está dessa forma. Você pode andar nos bairros de Penalva e aonde tem um pouquinho de asfalto estão as crateras enormes. Será se não dá para fazer? Existem recursos que passam por 3 parcelas, dia 10, dia 20 e dia 30 de cada mês. Eu observo que as gestões, e vou também falar especificamente essa, elas esperam pelo que é encaminhado pelo governo estadual, pelo que é encaminhado pelo governo federal, e eu me pergunto, pelo que é encaminhado pelo governo federal, fora o FPM. E eu me pergunto o que é feito com o fundo, o que é feito com os repasses que entram no dia 10, no dia 20 e no dia 30. Olhem para essas imagens e vejam se não falta um respeito com a população do Jacaré. Eu só quero essa reflexão. Não há discurso que eu vá fazer aqui que fale mais do que essas imagens. Não há discurso que eu vá fazer aqui que fale mais do que quando nós estamos trafegando nas ruas de nossas cidades, de quando nós estamos trafegando os nossos povoados. Todo cidadão penalvense é consciente disso. Obrigado. Senhor presidente, mais uma vez boa noite a todos. Eu só queria, vereador Senil, vereador James, me subscrever, né? E também estender, né,
a minha indignação referente a essa rua, né, a Rua do Palmeirão. Rua essa que dá acesso, a, como já foi falado pelos vereadores, ao campo de futebol do Palmeirão. E além da rua estar intrafegável, vereadores, a gente também tem observado ali o descarte de lixos, né, muito descarte de lixo. E eu acredito, até por conta de como não tem acesso, o meio de transporte que faz a coleta do lixo tem dificuldade para chegar ali. Também não poderia deixar de fazer essas cobranças em nome dos nossos alunos que outrora precisam dessa Rua do Palmeirão para chegar até as devidas escolas. E aí, como já foi mostrado nas imagens, a gente sabe como é que está a verdadeira dificuldade para chegar no seu destino final. A gente pede, e o nosso pedido, eu espero que tenha sido atendido, não para atender o pedido dos vereadores, mas sim para atender o clamor da sociedade, daquele povo do nosso amado Jacaré. Muito obrigado. Não havendo mais discussão, em votação. O vereador pediu para votar? Indicação 016/2026, de autoria dos vereadores Jusenil Vieira Martins e James Marques Amorim, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 012/2026, de autoria do vereador Igor Moraes de Oliveira Silva. Projeto de lei de número 012/2026. Institui o programa Parlamento Jovem no âmbito do município de Penalva e dá outras providências. O vereador que neste subscreve no uso de suas atribuições conferidas pelo regimento interno propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fique instituído no âmbito do município de Penalva o programa Parlamento Jovem com a finalidade de promover a formação cidadã, política e democrática dos jovens mediante participação em atividades legislativas simuladas e educativas. Artigo 2º. São objetivos do programa. Inciso 1º, estimular a participação dos jovens na vida política e democrática. 2º, promover a educação para a cidadania. 3º, aproximar a juventude do poder legislativo. 4º, desenvolver habilidades de liderança, argumentação e pensamento crítico. 5º, incentivar o protagonismo juvenil. Artigo 3º, poderão participar do programa os estudantes que: inciso 1º, tenham entre 14 e 21 anos. 2º, estejam regularmente matriculados em instituições de ensinos públicas ou privadas deste município. 3º, sejam selecionados por meio de processo definido em regulamento. Artigo 4º, o programa será executado em parceria com a Câmara Municipal de Penalva e instituições de ensino por meio das seguintes ações. Inciso 1º, a eleição de jovens parlamentares. Inciso 2º, a realização de sessões simuladas no plenário da Câmara. Inciso 3º, elaboração, discussão e votação de propostas legislativas. Inciso 4º, palestras, oficinas e cursos sobre cidadania, política e funcionamento dos poderes. Inciso 6º, visitas institucionais e atividades educativas. Artigo 5º. Os participantes eleitos exercerão de forma simbólica e educativa o mandato de vereador jovem sem remuneração pelo período definido em regulamento. Artigo 6º. A coordenação do programa poderá ser realizada em conjunto entre: inciso 1º, o Poder Executivo Municipal. 2º, a Câmara Municipal de Penalva. 3º, a Secretaria Municipal da Educação. 4º, outros órgãos e instituições parceiras. Artigo 7º. O poder público poderá promover certificação, premiações simbólicas e reconhecimento aos participantes do programa. Artigo 8º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 dias. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Penalva, em 22 de abril de 2026. Igor Moraes de Oliveira Silva, vereador do Republicano. Com a palavra, o vereador Igor Moraes. Cumprimentar os novos pares, a galeria na pessoa do meu amigo Pará. Se queremos um futuro melhor para Penalva, precisamos formar jovens conscientes. O Parlamento Jovem não é apenas um projeto, é uma escola de democracia. Aqui, o jovem deixa de ser espectador e passa a ser protagonista. Ele aprende a debater, propor, respeitar opiniões e construir soluções para a cidade. E quando a juventude aprende política de verdade, quem ganha é a sociedade. Então, nobres pares, salvo engano, mesa diretora, presidente Luana, esse projeto foi apresentado aqui nesta casa em 2018 e pela ex-vereadora Natália Rodrigues e em 2021 pelo nobre vereador James. E, infelizmente, esse projeto não foi sancionado. Então, devido a esses dois projetos em 2018 e 2021, eu queria pedir sem intertícia, até porque já foi, e a gente votasse esse projeto, que é um projeto importante, viu, nobre vereador James? Já foi de autoria do nobre vereador James, e agora a gente vem apresentar a proposta novamente para que seja sancionado. E a gente dá exemplo, né? Os projetos que voltarem para essa casa, a presidente tem a prerrogativa de sancionar. Então vamos ficar atentos nisso para a gente poder não cometer esse erro novamente. Boa noite, muito obrigado. Em discussão. Eu peço que o projeto vá para as comissões, porque pelo que o vereador José Augusto leu, para a gente analisar realmente se vai ter gastos, custos com esse projeto. Então, eu solicito que vá para as comissões e, de antemão, já peço que na terça-feira, na reunião das comissões, o projeto já entre em discussão. Aos excelentíssimos senhores vereadores. Assunto: convite para participar da reunião com o foco no desenvolvimento do turismo no município de Penalva. O Serviço de Apoio a Micro e Pequenos O Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas no Maranhão, SEBRAE, por meio de sua Unidade de Negócio de Santo Inês, cumprindo o contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de Penalva, que tem como objetivo o programa Cidade Empreendedora, que visa desenvolver o ambiente de negócios no município com foco em ações estratégicas de desenvolvimento do turismo, vem por meio deste convocar vossas excelências para participar de reunião inaugural para trabalhar diagnóstico das ações de turismo no município, no dia 27 de abril, às 10 horas, no plenário aqui da Câmara Municipal em Penalva, com foco na escuta ativa, a fim de identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças para o segmento na região. Igor está presente. Entendemos que a presença de vossas excelências é fundamental como chefe, como representante do poder legislativo, articular entre secretarias municipais, até mesmo potências, parcerias externas e principalmente a região da Baixada Maranhense. Diante da oportunidade, salientamos a importância de termos a construção de ações feitas por todos os atores envolvidos ou que ainda devam ser envolvidos neste processo de desenvolvimento da cadeia de turismo. Por certo, também acreditamos que a iniciativa guarda interesse com a gestão local e também com o Legislativo Municipal, motivo pelo qual é de suma importância a convocação de todos os presentes. Finalmente, esperando contar com a participação de todos, despedimos-nos e colocamos à disposição para esclarecimentos facilitadores da sua decisão. Cordialmente, Daniel Silva Pereira, gerente substituto da Unidade de Negócios do SEBRAE Santo Inês, Maranhão. Solicito a segunda secretária que convide os inscritos para a tribuna. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais. Eu sei que os vereadores estavam todo mundo... Não escreveu ninguém. Só mais 2 minutos aqui, pessoal. Pessoal, o que me traz à tribuna hoje aqui, rapidamente, é só para agradecer, fazer um agradecimento aqui na tribuna ao prefeito Guerra. Eu sei que
meu amigo Léo, que vive nos grupos aí, debate bastante, talvez até... Eu fui citado num grupo agora recentemente, eu só fico olhando lá, você sabe que eu sou um cara muito discreto quanto a grupos das redes sociais, eu gosto de fazer meu trabalho, e as pessoas para quem eu presto serviço sabem para quem eu estou fazendo e sabem o que eu estou fazendo como vereador. Não é à toa que eu estou no meu 3º mandato aqui nessa casa. E recentemente eu vi nas redes sociais a passagem do Capivari, cadê os coletes, não sei o quê, vereador Nonato, tal. Mas todo mundo sabe que no ano passado eu fiz um requerimento aqui pedindo ao prefeito Guerra os coletes, não só para a passagem do Capivari, mas as demais do município de Penalva. E hoje a gente foi entregar lá no povoado de Capivari os coletes, os primeiros coletes. Espero que as outras passagens também tenham colete, né? Tem os coletes. A gente foi entregar hoje no povoado de Capivari. Tenho certeza que amanhã nas redes sociais, até os que comentaram lá vão dizer, foi só eu pegar no pé que procurar logo o jeito de entregar. Mas não foi isso, não. Realmente demorou um pouco, porque tudo em município você sabe que é licitado para comprar, isso demora, tem uma demanda, por mais simples que seja, né? E hoje eu também ouvi do prefeito Guerra, ele acho que em pouco mais ou menos de 30 minutos que nós ficamos lá no povoado Capivari, ele viu a demanda que é ali, o vereador Naldinho conhece, e os demais também conhecem, aquela passagem ali, além de perigosa, a quantidade de motos e pessoas que passam ali é muito grande, vereador Sanil. Eles preferem passar de canoa no povoado de Capivari do que ir pelo Goiabal, porque é muito longe. Aqui é 17 quilômetros, por lá é 38 quilômetros, é muito longe. Entendeu? Então hoje a gente entregou os coletes e o prefeito Guerra se comprometeu, garantiu, amanhã eu acredito que deve sair nas redes sociais dele aí, a barragem do Capivari de forma definitiva para aquela região, não só para o povoado de Capivari, mas toda a região do Capivari. E eu quero só deixar aqui um lembrete também, gente, fazer uma brincadeira aqui rapidamente. Eu sei que a gente agora está sendo muito apedrejado com a questão das estradas. Nós temos 1 ano e 4 meses de governo do prefeito Guerra, enquanto nossa cidade tem 110 anos de emancipação. Eu acho que nenhum vai conseguir tudo, mas o que já foi conseguido nessa gestão é muita coisa para 1 ano e 4 meses. Mas nós temos um problema muito grande. A gente pode comprar uma roupa nova, a calça nova, Igor, uma camisa nova e ir para um passeio. Mas se você colocar um sapato velho, ninguém vai olhar para a camisa nova e para a calça nova. No dia seguinte, todo mundo vai estar dizendo, vocês viram como ele estava? Estava até bem alinhadinho, mas o sapato dele estava rasgado, era um nojo. Então, assim, o que a gente já fez, as estradas que a gente já fez na zona rural nesse ano, no ano passado, poucas gente presta atenção e elogia, mas foram muitas. Inclusive a região do Capivari, que era isolada, e hoje, como o vereador Pelé disse, a gente vai lá no Gapó, hoje de carro, pelo Capivari não passa devido à barragem, que não tem, a água cobre, mas se não estava indo, porque do Capivari para lá também a estrada está boa, Pelé sabe disso, que é da região. Então a gente assim, costuma não elogiar o que já foi feito, e sim criticar o que ainda não foi feito. A semana passada, eu indo para o Capivari, tinha um carro, depois daquela chuva enorme, tinha um carro atolado antes de chegar no povoado Formigas. E a pessoa, quando me olhou, disse, o que era para colocar nessa estrada, colocaram todo na prainha, porque tudo agora é a prainha, né? E eu disse para ele o seguinte, eu disse, meu irmão, tu vieste lá do São Joaquim até aqui, que são, até no povoado Formiga, eu acho que são 5 quilômetros ou 6. 2 metros da estrada você está reclamando. Por que você não elogia o restante todo e deixa para criticar 2 metros que não foi feito? Mas assim que é o ser humano, infelizmente. Mas eu acredito muito nesse governo e tenho certeza que nesse ano o Pará, que aqui veio nos pedir a calamidade pública, né, Pará? A gente sabe da situação da tua estrada, Pará. Ali está crítico. Mas eu prometo que a gente vai conseguir arrumar a tua estrada, não só a tua. Muitas outras estradas no município de Penal. Boa noite e muito obrigado a todos.
Boa noite, nobres pares, galeria que nos assiste, público de casa. Meu cordial boa noite. Venho novamente a esta tribuna, primeiramente agradecer a Deus, o nosso Criador, e quero agradecê-lo de todo o meu coração. E cada pessoa, cada amigo, cada irmão que colocou meu nome no círculo de oração, que orou, que rezou da sua forma, o meu muito obrigado. Eu sei que muitos estão me mandando mensagem, perguntando como está o meu estado de saúde, qual foi o resultado do exame, e, para a glória de Deus, o resultado do exame foi negativo para malignidades. Graças a Deus. Nós continuaremos na luta, terei que passar mesmo pelo processo cirúrgico, mas, graças a Deus, com a minha cabeça mais fria, porque eu estava muito nervosa, muito preocupada, chorei muito, e, assim, eu sou muito grata a cada amigo penalvense que me mandou mensagem de apoio, de conforto, para que eu pudesse ter força para continuar nessa batalha que não está sendo fácil, mas eu venci mais uma batalha, e graças a Deus e a cada um de vocês que nos ajudou em oração. Também eu fui citada nas redes sociais, agora nos últimos dias, a respeito da minha rua, ali no bairro Anil. Mas a pessoa que me citou falou que eu nunca fiz um projeto de lei, nunca fiz nada pedindo pelo bairro. E aqui está, ó. Foi a minha primeira indicação quando eu cheguei nesta casa. Foi pedindo pelo bairro Anil. E eu estive conversando com o prefeito, e ele me garantiu que aquela rua sairá em breve. E eu acredito, prefeito, que o senhor irá cumprir com a sua palavra, porque até onde eu tenho visto, não estou aqui para tapar o sol com a peneira e nem para passar a mão na sua cabeça. O senhor sabe que o que eu tenho para dizer pode vir o Papa, mas eu digo. E eu acredito muito no seu esforço, na sua boa vontade de querer fazer as coisas por Penalva. Então, eu saio daqui e digo para os moradores do bairro Anil, da rua principal do Anil, que eu saio daqui com a certeza que essa rua sairá em breve, a revitalização daquela rua. Meu muito obrigado. Boa noite. Não sem nada mais a tratar, declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos. Que Deus nos conduza para nossas casas em paz e segurança.